Devassando o invisível. Como se trajam os espíritos. 2b. Até o momento presente, os espíritos mais bem trajados e mais belos que tivemos ocasião de observar através de materializações durante a vigília e também no mundo invisível, por ocasião do desdobramento do corpo astral, foram os que passamos a citar. A entidade que se denomina Charles, martirizado por amor ao Evangelho no século XVI na França, durante a célebre matança de São Bartolomeu, comumente se deixa ver em trajes de iniciado hindu, tendo se mostrado uma única vez em trajes de príncipe indiano, visto que no século XVII foi soberano na Índia. Frédéric Chopin, que já variou a indumentária 4 vezes em suas aparições, deixando-se perceber em 2 delas apuradamente trajado à moda da sua época, reinado de Luís Filipe na França, mas todo envolto em um como luar azul translúcido, como neblina. Victor Hugo, a quem só pudemos distinguir o busto, também envolto em neblinas lucilantes, argênteas, com reflexos azuis pronunciados, sem que pudéssemos destacar o feitio dos trajes. A falange de iniciados hindus, de que somos pupila espiritual, em todos os seus integrantes, esforçando-se por serem contemplados em seu uniforme característico, as gemas do anel e do turbante, inclusive, envoltos em neblinas lucilantes, com reflexos azuis. Lázaro Zamenhof, o criador do Esperanto, vaporoso, mas muito humanizado em seu terno do século XX, circundado de um halo como que formado de ondas concêntricas, que indicaria o elevado trabalho intelectual. Detalhe também observado em Victor Hugo. E esbatia sua configuração perispiritual por um jato de luz, radiosa verde claro, igualmente de forma concêntrica. E, finalmente, um vulto muito nobre, observado no ano de 1930, cuja identidade ignoramos, mas a quem denominamos anjo guerreiro, pelas particularidades do quadro em que se deixou contemplar. Acreditamos, porém, tratar-se de algum integrante da Legião Protetora do Brasil ou do movimento espírita no Brasil. O certo era que trajava uma túnica grega curta, atada por um cinto dourado, um diadema discreto, um simples friso de ouro à cabeça, e guiando uma biga romana como que construída de alabastro. Com a destra, empunhava as rédeas, sem que todavia aparecessem os cavalos, e com a sinistra uma flâmula de grandes dimensões alvinitente, onde se lia: Salve Brasil imortal. Estampava-se visivelmente nessa entidade, assim materializada, o tipo oriental, o árabe, evocando também o tipo brasileiro, muito conhecido no estado de Goiás. Era jovem, belo e sorridente, e um luzeiro cor-de-rosa envolvia-o, espraiando-se em torno e se estendendo longamente sobre uma multidão que cantava hosanas e empunhava pequenas flâmulas, multidão que seguia em cortejo atrás da biga. Não nos estenderemos em particularidades quanto a esta visão, por não julgá-la interessante para estas páginas. No entanto, jamais fomos informados da identidade de tão formoso espírito. Acrescentaremos apenas que sua aparição assinalou etapa definitiva em nossa vida e em nossos labores espíritas. Comumente, os espíritos se nos apresentam trajados conforme fizeram durante a existência carnal.
os homens com o terno que habitualmente usavam, acentuando este ou aquele detalhe que melhor os identifique. As mulheres com os vestidos que igualmente, de preferência, usavam. Mais raramente, alguns se deixam ver com a indumentária com que foram sepultados, e ainda outros com os trajes que desejariam possuir, mas que não chegaram a usar. 2 meses após o falecimento de nossa mãe, nós e mais 3 pessoas da família vimos-la assistindo a uma reunião de preces em sua intenção, trajando um costume de gabardine azul marinho com um cachecol de seda quadriculada branca e preta, vestes por ela preferidas para as viagens que fazia em visita aos filhos nos últimos meses que viveu. Uma tia nossa, a senhora C.A.S., falecida no interior do estado de São Paulo em 1950, cerca de 20 dias após o trespasse, apresenta-se à nossa visão no Rio de Janeiro, dizendo ter vindo visitar-nos, pois se sentia saudosa. Vestia um costume preto e um véu de rendas negras cobria-lhe inteiramente o corpo, partindo da cabeça e atingindo os pés. Sua configuração perispiritual, como vemos, era chocante. O véu incomodava-a horrivelmente, e ela se debatia aflita e irritada, tentando em vão retirá-lo de si. Agradecemos-lhes a visita e o interesse pela solidão em que vivíamos, pois na ocasião asseverou-nos encontrar-se penalizada ante as provações com que nos debatíamos, e convidamo-la a orar a fim de se poder libertar daquele incomodativo manto, sem que, no entanto, nos fosse possível compreender o que poderia causar semelhante fenômeno. Cerca de 1 mês mais tarde, porém, soubemos por pessoa da família presente ao seu funeral que nossa tia fora sepultada com um costume azul marinho escuro e um véu de rendas negras, cobrindo-lhe o rosto e o corpo, exatamente a mantilha tipo espanhol que usava ao assistir à missa e tomar a comunhão como boa católica que fora. Uma filha do espiritista Sr. Antônio Augusto dos Santos, residente em Belo Horizonte, 3 dias após a morte de sua irmã Elizabeth, menina de 14 anos, viu-a pela madrugada no seu próprio quarto de dormir, pairando no ar e trajando um suntuoso vestido de baile, tipo Imperatriz Eugênia. Tão feérica a luz que a circundava que, clareando todo o aposento, permitiu à vidente observar detalhes tais como o desenho das rendas que ornavam o vestido, babados, fitas, flores, etc. Assevera a jovem vidente que o vestido era salpicado de pequenas pérolas, como gotas de orvalho, detalhe por nós também observado em 2 das 4 indumentárias perispirituais apresentadas pela entidade Frederic Chopin. Porque seja inspirada a futurosa pintora, a filha do senhor Antônio dos Santos, no dia seguinte desenhou com minúcias a visão que tivera pela madrugada, dando a ver os detalhes do vestido que a menina morta absolutamente não possuíra quando viva. Semelhante materialização espontânea e inesperada teve o dom de reanimar e consolar os desolados pais da jovem falecida, que se mantinham sucumbidos ante a acerba aprovação. Referir-nos-emos ainda ao mesmo fato em capítulo posterior. De outro modo, espíritos plenamente espiritualizados, como Adolfo Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio, foram por nós distinguidos envergando longa túnica vaporosa, nívea, cintilante, levemente esbatida de azul. O primeiro costuma deixar-se ver também trajando o avental de médico com barrete, ao passo que o segundo, isto é, Bittencourt, a quem uma única vez vimos, em dia de grande provação há muitos anos, talvez pela sua qualidade de poeta do Evangelho,
trazia uma coroa de louros, ou de mirto ou carvalho, como os antigos intelectuais gregos e latinos. Alguns adeptos do espiritismo, talvez demasiadamente ortodoxos, talvez pouco observadores, dogmatizando um ensino que sabemos ainda não foi completamente revelado, pois o próprio codificador afirmou seria evolutivo, alguns adeptos, dizemos, combatem tais relatórios mediúnicos, afirmando que assim não deverá ser, porque os espíritos não precisam vestir-se. Ora, se os próprios espíritos afirmaram a Allan Kardec que o perispírito é semimaterial, que é a forma, o modelo no qual se esboça o corpo carnal e, portanto, é um corpo, seria o caso de relembrarmos a impertinência astuciosa do senhor de Beauvoir para com a donzela de Orleans. São Miguel te aparece desnudo? Ou seja, eles, os espíritos, com os seus perispíritos semimateriais, como são, e, portanto, tratando-se de corpo, aparecerão desnudo aos médiuns? Teríamos que responder, visto que o dever de um médium é revelar com sinceridade, com a consciência voltada para Deus, o realismo do mundo invisível. Sim, há espíritos desencarnados, aqueles que foram homens ou mulheres de baixa condição moral, que se arrastaram em existências consagradas aos excessos carnais, à devassidão dos costumes, que podem, com efeito, aparecer desnudos aos médiuns, revelando mesmo a degradação mental em que ainda permanece. E o vidente, cujo compromisso é exatamente esse, de se tornar intermediário entre os dois planos da vida, há de contemplar e revelar, embora estarrecido e contrafeito, o realismo que seus instrutores espirituais lhe permitem surpreender no além-túmulo, para satisfazer aqueles que desejarem informações sobre o palpitante assunto. Todavia, o comum é se apresentarem os desencarnados sob a aparência que mais lhe agradem. Os fatos mais antigos aí estão, espalhados pelos séculos, atestando que seja de fluido cósmico universal, de éter sublimado ou de fluido espiritual, de matérias quintessenciadas, de gases ou de vaporizações, ou simplesmente como decorrência de força mental projetada sobre as fibras supersensíveis do perispírito, o certo é que a maioria dos habitantes do além se deixa ver com roupagens que variam do belo e esplendoroso ao miserável e ao horrível. Também os médiuns espíritas supunham que os desencarnados não se vestissem, mas, diante do que a própria visão constata, que deverão eles afirmar senão o que lhes dão a ver do mundo invisível? Isto é, que veem os espíritos trajados de vários modelos e que isso é o comum no plano espiritual? E por vezes até muito artística e suntuosamente trajados? Lembremo-nos então da admirável resposta de Joana d'Arc aos seus juízes, tratando de São Miguel, compreendendo que ela há 5 séculos não ignorava o que hoje a doutrina espírita expõe. Pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Ou seja, sim, os espíritos podem vestir-se, servindo-se dos ricos elementos esparsos pelo universo, aos quais acionam voluntária ou insensivelmente, valendo-se das forças do pensamento e da própria vontade. Ora, de tudo que acabamos de observar e atentos ao que expõe Allan Kardec, Leon Denis, Ernesto Bozano, William Crookes e outros, bem ao que os próprios desencarnados são incansáveis em confirmar, extrairemos as seguintes deduções. Primeiro,
que a mente do espírito desencarnado cria para sua configuração individual a indumentária que deseja, valendo-se da própria vontade, segundo o próprio gosto artístico, a necessidade, a singeleza dos hábitos, a humildade do caráter e o grau de elevação moral, mental e espiritual, pois o espírito possui liberdade e aptidões naturais para assim se conduzir. Segundo, que a mente do desencarnado também poderá evocar os hábitos e usos passados, conservar as imagens dos trajes que preferiu, mesmo em existência remota, e imprimi-las na sensibilidade plástica do perispírito, e assim se apresentar aos seus iguais de além-túmulo, como aos médiuns em materializações espontâneas e individuais ou provocadas para a visão coletiva. Terceiro, que o espírito do recém-desencarnado poderá padecer o fenômeno de repercussão vibratória dos acontecimentos, verificados no corpo carnal durante a crise do lento desligamento das energias fluídicas que o prendiam àquele por ocasião do desenlace, sobressaindo no dito fenômeno o detalhe assaz e impressionante da natureza da indumentária com a qual o sepultaram. Fenômeno este, no entanto, geralmente ocorrido com as entidades muito arraigadas à matéria. Quarto, que o perispírito, cujas essências e propriedades são impressionáveis e, portanto, amoldáveis à ação plástica do pensamento, com uma sutileza indescritível, sendo expansível e contrátil e exercendo a energia mental sobre as mesmas propriedades. Uma ascendência irresistível dá-lhe aquela forma que desejar ou que puder, mesmo inconscientemente, mesmo a sua revelia, pois que esse poder mental é natural ao ser psíquico, um atributo do espírito, ainda que este o ignore, tal como a inspiração e a expiração são atributos irresistíveis e quase imperceptíveis da organização físico-material. Quinto, que possuindo propriedades plásticas tão sutis e melindrosas, e sendo o espírito arraigado à matéria, não obstante já desencarnado, repercutirão por isso mesmo em sua mente ou no seu perispírito as impressões mais fortes ou acontecimentos que afetem o próprio cadáver, dado que poderosas transcendentes atrações magnéticas ligam ao corpo carnal o ser espiritual para a boa marcha da encarnação terrestre, e que, em muitos casos, tais afinidades se prolongam por algum tempo, ainda após a morte do envoltório carnal, e até mesmo após a sua total decomposição. Sexto, finalmente, que a par da tal fenomenologia da mente e da vontade, existem no mundo espiritual elementos fluidos essenciais, gases, energias, matérias muito transcendentais, desconhecidas dos homens e das entidades inferiores e medíocres, as quais, acionadas pela vontade do desencarnado de elevada categoria moral e intelectual, se poderão transfundir em formosas aparências de indumentária variadas, que ao vidente pareceriam muito concretas, como realmente o são para o mundo espiritual, estruturadas em raios luminosos ou em vaporizações cintilantes. Os homens, por sua vez, não se trajam igualmente com os produtos da própria mente? Porventura, a lavoura do linho e do algodão, com a produção da seda, a maquinaria das fábricas que tecem os seus fios, transformando-os em vistosos brocados e rendas custosas, não foram antes criações mentais para em seguida se concretizarem em vestuários ricos e suntuosos? Quando o homem deseja alindar-se, não é a sua mente a primeira a criar aquilo que ele desejou
para depois ele próprio concretizar esse desejo na matéria de que dispõe no plano terreno? E o universo infinito, concreto, estável, eterno, não é o produto da mente divina? E não herda a humanidade do seu Criador parcelas da sua superioridade? Trabalhemos, pois, e vigiemos, para que um dia os produtos da nossa força mental nos possam glorificar em vestes de luz na realidade da vida espiritual.